I never thought I'd feel like this. Yeah. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lomani Podcast aqui no canal. E hoje, de uma forma diferente do que estamos acostumados a trazer, vamos estar trazendo aqui um podcast, né? Já que na nossa escola está tendo um evento, 3 dias de evento sobre a Semana Estadual da Consciência Humana. Aqui do meu lado tem a minha colega de trabalho e apresentadora, Daraísa. Oi, gente, tudo bom? Desde o início, gostaríamos de dizer que, além da gravação tradicional que a gente tem padrão, temos uma plateia hoje e que vocês estão livres para poderem interagir e fazer perguntas. Temos 2 meninas ali atrás, a quem vocês vão poder levantar a mão e se comunicar com elas, e elas vão passar para a gente, ok? Bom, como o Jefferson falou, temos um tema que é a consciência humana. Mas como um subtema, para esse podcast, decidimos trazer a consciência política. E para isso, trouxemos um convidado que tem muita experiência e propriedade para falar sobre o assunto, o político e professor Uberdan Cardoso. Seja bem-vindo, obrigada por participar, ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, gente. Na verdade, o privilégio é meu. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui, primeiro porque eu não posso recusar um convite de Gel Varela. Né? Gel Varela ele não me convida, ele me intima. Então, sempre que há uma convocação de Gel, eu sei que o propósito é o melhor possível, porque é transformar vidas, é provocar as pessoas. E eu estou aqui hoje basicamente para isso, agradecendo a vocês, já de antemão parabenizando pelo talento nato, a equipe do Colégio Governador Lomanto Júnior, né? E dizer que eu estou à disposição de vocês para esse momento de provocações. Muito bom. Bom, no início de todo o podcast, antes de entrarmos no assunto mesmo, nós temos o costume de dar um espaço para que o Senhor fale sobre o Senhor. Então, gostaríamos de perguntar, quem é Uberdan Cardoso? Uberdan Cardoso é um humanista. Né? Eu sou um homem do Recôncavo. Eu nasci em Aratuípe, né? Uma cidade bem pequenininha, que é um pedacinho de Brasil, ali no Recôncavo Baiano, mas logo nos meus 14, 15 anos, fui morar em São Antônio de Jesus, fazer o ensino médio. Né? Depois eu voltei para Aratuípe, ainda para fazer o 3º ano em Nazaré, porque o colégio que eu estudava em Santo Antônio e tal, era bolsista, e o colégio fechou. E depois, em 1992, eu voltei para Santo Antônio de Jesus para cursar, fazer faculdade de História na Universidade do Estado da Bahia, no campus 5 da UNEB. Ali eu já estava engajado no movimento de cultura, no movimento estudantil, no movimento de poesia, de teatro, e a partir dali eu me engajei na luta dentro da universidade e depois me tornei o que de fato eu sou, que eu sou um professor, né? E estou vereador. Né? Você não é, embora todos nós sejamos políticos, o mandato ele não deve nos tornar engessados nem reféns. Né? A gente não pode ficar preso aos mandatos. Por isso que eu me considero um livre pensador. O mandato é um instrumento da transformação da sociedade, mas como livre pensador, como humanista, como historiador, como poeta, eu costumo dizer que sou um cidadão do Recôncavo, sou um cidadão do mundo. Falo tanto do Recôncavo assim porque a pessoa é o lugar. Sim. Então, é o meu jeito de comer, de pensar, de amar, é o jeito do Recôncavo mesmo. Bom, o senhor falou que é formado em História. O que levou o senhor a querer se formar nisso? É interessante, porque assim, a minha vida começou a mudar com revistinha em quadrinho, com gibi. Porque meu pai era policial militar, minha mãe professora, foi alfabetizada em casa. E é curioso que um dia meu tio, era um pequeno empresário na cidade, pediu para eu tomar conta de um depósito que vendia cerveja e botijão de gás. Eu, novinho, 12 anos de idade, eu ficava lá tomando conta, anotando as coisas e tal. E quando eu achei que estava ajudando ele. Né? Estava ali porque ajudava de manhã, de tarde ficava no depósito. E, curiosamente,
meu tio me pagou. Um sábado pela manhã ele me deu uma grana. 60 cruzeiros. E eu, o jovem, tem essa dificuldade da educação financeira, né? Naquele dia, quando eu peguei o dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma coisa para comprar. E com a primeira grana que eu ganhei, a primeira coisa que eu comprei foi uma corda de caranguejo. Até porque Aratuípe significa Rio dos Caranguejos. Então a cidade lá é a cidade, né, do marisco, a cidade dos crustáceos, enfim. Quando eu vim para casa com esse caranguejo, meu pai foi passando e disse: "Quem me deu esse caranguejo?" Eu disse: "Eu comprei." Eu disse: "Mas comprou com que dinheiro?" Eu disse: "Luiz me pagou. Eu trabalhei lá." Meu pai olhou assim e disse: "Eu vou lhe pedir uma coisa." Eu digo: "O que é?" Ele disse: "Quando você quiser comer alguma coisa, comprar alguma coisa para casa, você peça ao seu pai. Esse dinheiro eu quero que você compre suas revistinhas, as coisas que você gosta de ler." Então eu me enveredei. E uma coisa que ficou legal para mim é que eu comecei a socializar as revistinhas com os colegas. Então a gente criou um grupo, todo mundo lia as revistinhas que eu comprava e tal. E um dia, eu não sei se já conheceu João Sampaio. João Sampaio, ele era crítico de cinema aqui em Salvador. Ele escrevia para o jornal à tarde. Não é? E João, ele já estava em Salvador, ele era mais velho um pouco do que eu. E um dia ele me chamou na casa dele, ele tinha chegado já na Tuípe para passar o fim de semana, e me deu um presente. Ele me deu uma caixa de revistinhas da Disney e da Marvel. E aquilo foi o melhor presente que eu já tinha ganho na minha vida. Não foi uma bicicleta que meus pais, com muito esforço, me deram, não, foram as revistinhas. E aí, curiosamente, eu fui ler Capitão América número 50. Isso era uma raridade, gente. Capitão América 50. Foi aí que, quando eu estava lendo, o Capitão América estava assim, perseguido por uns grupos nazistas, e ele disse assim: "Vocês são os vândalos?" Eu, lendo a revistinha, não sabia o que era vândalo. Aí eu fui para o dicionário. Aí, quando eu vi lá vândalos, selvagens, bárbaros e tal, enfim, eu li aquilo, guardei essa informação no meu silêncio, né? Só que, curiosamente, no colégio que eu estudava, colégio Professor Rocha Pita, colégio estadual lá, colégio municipal, na verdade, eu fiquei surpreso quando um colega, ele pinchou, rasgou lá um mural na sala. E vocês sabem melhor do que eu, nós estudantes, colegas, amigos, somos muito corporativos. Então, aquela coisa, ninguém entrega ninguém. Ninguém entrega ninguém. Aí o que aconteceu? A professora, a diretora, foi lá, como ninguém entregou ninguém e tal, ela aí fez um discurso muito duro e disse: "Vocês são os vândalos." Eu, que tinha visto que era vândalo e pesquisei, disse assim: "Não, professora, ninguém aqui é selvagem, não." Quando eu disse isso, a turma toda ficou empolgada e tal. Por quê? Porque o Berdan sabe o que é vândalo. Esse meu amigo que me deu as revistinhas, ele morreu. Subitamente, ele infartou. Ele foi cobrir um festival em Recife e infartou. Nossa. Ele tinha me dito, pouco tempo antes, que estava muito feliz, porque ele foi o único jornalista do Nordeste que entrevistou o Will Smith. Nossa. O Will Smith veio lançar um filme em São Paulo e era muito concorrido, só podiam 9 jornalistas. E ele teve um trunfo. Ele era o único do Nordeste. Então ele só sou o único do Nordeste, então ganhou. E fez 3 perguntas ao Will Smith, enfim. E quando eu escrevi uma crônica pela morte dele, não foi pela morte, pela vida dele, o título foi: "Você me fez herói por um dia." Então talvez aquele momento tenha me transformado, tenha me feito construir no meu imaginário a ideia de que história era uma coisa legal. Claro que é aquela frase que diz assim: "Que o acaso me proteja enquanto eu andar distraído." Porque na minha época de estudante, de ensino médio, a faculdade para mim era algo muito distante. Tanto que eu acho que a minha pauta aqui nesse programa de vocês é provocar esse debate para vocês entenderem a importância da construção da ponte ensino médio e universidade. Porque nós não temos no Brasil uma transição direta
Não temos uma transição direta do ensino médio para a universidade. Ninguém aqui fez vestibular da educação infantil para o ensino Fundamental 1. Ninguém fez vestibular do Fundamental 1 para o Fundamental 2. E ninguém fez do Fundamental 2 para o ensino médio. Mas todo mundo vai precisar fazer o exame para ingressar na universidade. Porque o ensino superior ele foi sempre negligenciado no Brasil. E fruto da negligência com a própria escola e, naturalmente, com a própria educação. Entende? Então, a gente precisa estar aqui alertando essa juventude para dizer que vocês podem ser o que vocês quiserem. Mas a universidade é um grande caminho. Mas, na minha época, eu falava com os meninos assim, gente, a gente precisa... Você vai fazer o quê? Mas o curso que você dizia assim, pô, só tem na Federal ou só tem na Católica. Na Católica não dava para mim, porque não tinha política pública de ingresso. Eu, filho de pobre, não podia estudar. E na Federal, poxa, vim para Salvador, menino do interior. Não era fácil. Sem falar que tinha curso de manhã e de tarde, aulas de manhã e de tarde. E aí eu tenho um problema, que essa aula pela manhã e pela tarde, tinha que trabalhar também. Aí tinha Santo Antônio de Jesus, curso de História. Eu fui pesquisar e digo, olha, História. Quem estuda História vira o quê? Eu não sabia. Eu só queria cursar. Entendeu? Eu só queria cursar. Talvez diferente de hoje. Porque hoje, quando você pergunta a um menino no ensino médio, a uma menina assim, ó, você vai fazer vestibular para quê? Medicina, psicologia. Né? Ou se fala assim, você médico, você psicólogo. Às vezes a gente não entende que a universidade é o universo. A gente se preocupa com a profissão. A gente se preocupa com a parte final. Quando, na verdade, vocês vão viver aqui, com certeza, a melhor fase da vida de vocês na transição. Quer dizer, é o curso. Vivam o curso, sintam o curso, se alimentem com ele. Não é só sala de aula, não. Não é só aula, não. É a vivência, é a maturidade. São os constrangimentos, os transtornos, os simpósios, os congressos, a militância. É isso que vai fazer com que vocês se edifiquem. Então, história, talvez a minha resposta tenha sido muito longa, mas é uma vivência que eu queria contribuir, aliás, queria compartilhar com vocês. Muito bom. Bom, antes de darmos continuidade, temos uma pergunta. Professor. Vamos lá, tá me ouvindo? Eu sou professor e também admirador do professor Berdan, porque eu conheci o Berdan me ensinando uma coisa que, mesmo eu estudando filosofia política, tudo, eu não tinha sacado um detalhe que para ele era muito claro, mas para mim, certa feita, eu fui numa sessão da Câmara de Vereadores, quando eu aguardava ele para você, e ele, naquele momento de vítima de Dilma, ele dizendo que existe governo que não tem poder. E às vezes tem poder que não tem governo. E aqui, naquele momento que eu estava refletindo, inclusive, sobre aquele processo, ele me deu uma chave. E quando ele veio nessa defesa clara, sabe, de que a escola nossa, a escola pública deve ser valorizada, tudo porque ele, como historiador, sabe que se há 100 e poucos anos nós tínhamos 80% de analfabetos no Brasil, se hoje não temos uma quantidade grande, é fruto da escola pública. Não foi o liberalismo que fez essa transformação, sabe, da dimensão privada. E como ele trouxe aqui. Então, professor Berdan, o senhor como político atuante, a sua proposta para a educação seria em que dimensão para alavancar a sua cidade, por exemplo? O que é que você tem na alma de professor que você gostaria de colocar em prática para a sua cidade? Olha só, a gente precisa primeiro ter uma noção da dimensão do papel das esferas políticas, dos entes políticos. Eu acho que, quando você fala aqui em consciência política, sobretudo, isso passa primeiro por uma consciência de classe, que eu posso até falar depois. Mas, assim, o primeiro passo é entender meu tamanho, é entender os meus limites. Ninguém que ocupa espaço público pode tudo. Você pode o que a lei permite. É claro, você pode mudar a lei, você pode provocar, você pode... Então, assim, não existem salvadores da pátria. Os únicos que conseguem ter, vociferar, que tem solução fácil para problemas complexos, são os fascistas.
só eles têm soluções fáceis para problemas complexos. Porque o problema da violência mata, acabou. O problema da educação é salário, o professor ganha mal, entendeu? Então fica com essa discussão que é muito panfletária. O que a gente precisa parar é de fazer análise panfletária das coisas. Não dá para você ir para a rua com uma faixa, 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos que fulano vá para... Entendeu? Não é assim que funciona. Então, o primeiro diagnóstico é, a educação ela tem 3 esferas, 3 entes, porque o Brasil é uma república federativa, os entes federados têm responsabilidades exclusivas, concomitantes, que dialogam, mas, por exemplo, as universidades não são dos municípios, não é atribuição de gestão do município. Você já ouviu falar de universidade municipal? Entendeu? No Brasil não tem. Então, você tem que entender que o ensino superior é uma atribuição do governo federal. Os governos estaduais assumem essa responsabilidade. Tanto que nós temos universidades estaduais. A UNEB, a UESB, a UESC, a UFES, não é? Mas a universidade, ela, por atribuição constitucional, é do governo federal. Aí vem um vereador dizer que precisa mudar a universidade. Precisa mudar a universidade. Por que precisa mudar a nossa universidade? Desculpa a minha dicção. As nossas universidades precisam mudar porque, primeiro, nós temos sérios problemas da concepção da academia. Isso é um problema. Porque a gente não é um país que fomenta a ciência. E quando você entra na universidade, você produz ciência. Você gera ciência social, ciência humana, ciência natural, ciência exata. O problema todo é que a gente tem um rótulo de que o cientista é aquele maluco da revista que sai fogo pelo pescoço, pelo ouvido, que tem um cabelão assim, entendeu? E a gente não consegue, a gente não respeita a ciência. Porque nós somos um país que está anos-luz distante da ciência. Nós temos uma universidade entre as 100 maiores do mundo, que é a USP. Entende? Então, nós temos um problema de concepção de ciência. Nós temos um outro problema de currículo. O nosso currículo acadêmico é perverso. Quando eu entrei no curso de História, no primeiro semestre, eu ia sair. Por que eu ia sair? Porque quando eu entrei no curso de História, segunda-feira a língua portuguesa. Terça-feira era historiografia do Brasil. Quarta-feira, sociologia. Quinta-feira, filosofia. Sexta-feira, educação física. Eu dizia assim, eu quero falar de guerra. Para um jovem de 17, 18 anos, né? Eu quero falar de revolução. É isso que eu acho que é história. Eu não tinha essa dinâmica ainda, entendeu? Então, é um outro problema. Currículo. Outro problema que nós temos nas universidades. Isso aí é recurso. Porque as universidades elas são formadas por um tripé. Ensino, pesquisa e extensão. A gente faz ensino. Entendeu? Pesquisa e extensão é raríssimo. Se eu pegar aqui um de vocês, perguntar, vou fazer qual é o seu curso? O curso que você pensar, nutricionista, você pensa em fazer 4 anos de nutrição. Você não pensa que você pode avançar e virar mestre, doutor, publicar artigos, virar pós-doutor, entendeu? Virar professor universitário. A ideia não. Por isso que parece que muita gente entende que conclui o ensino médio, mais 4 anos de faculdade e pronto. Isso, falta essa ponte, a universidade tem esse papel. Só que o problema da universidade também é que a academia, o universo acadêmico, é um universo onde prevalece muito o que eu posso chamar de soberba, né? Ou seja, o intelectual, ele é, por natureza, da própria, talvez da vida reclusa e tal, ele é muito individualista. Não é? Falta mais essa solidariedade da ponte. No caso do ensino médio, que é a atribuição do Estado, e educação, ensino fundamental é do município, nós temos um problema que eu acho importante ser debatido. O
que é a escola? Ou você muda o conceito, entendeu? Ou você não avança. Então, Paulo Freire diz que professor é cabeça, coração e bolso. E eu faço uma crítica aos meus colegas professores aqui. Falo porque eu tenho 30 anos de sala de aula. Muitos de vocês aqui talvez não fossem nascidos. Aliás, muitos, mas tem alguns que meus colegas que são da minha geração. Mas vocês todos estudantes que não, ninguém. Então, professor, ele não é só bolso. E professor precisa parar de usar o discurso de que ele é um coitado. O professor não ganha mal. Ele ganha muito menos do que merece. Verdade. Entendeu? Então, deixa eu só concluir aqui, porque a pergunta eu gosto de contextualizar. Eu sei que vocês estão ávidos pelo... Mas assim, Não, professor, ele não ganha mal. Ele não é miserável. Ele ganha menos do que ele merece. Ele ganha aquém do que ele merece. Por isso que entra a questão da politização. É mais fácil você organizar qualquer outra categoria social de trabalhadores do que professor. No dia que não tem aula para mobilização, é mais fácil ir para o shopping, para a praia, do que debater escola, debater educação, debater política, debater militância. Nós não temos militância do magistério. Por isso que nós temos instituições que estão há décadas nas mãos de pequenos grupos. O professor não se organiza. Por quê? Porque acha que saber muito é saber do assunto. Bons professores não são só aqueles que sabem muito do assunto. São mais aqueles que sabem de gente. Assim se transformam pessoas. Uma vez, eu fui dar aula numa escola, lá em Aratuípe, porque eu passei no concurso e voltei para lá. Isso me marcou demais. É uma coisa que parece uma bobagem, mas me marcou demais. Você está entendendo, filha? Chama ela aí. Está entendendo? É porque eu não posso esquecer que eu sou professor. Então, eu dando aula lá, quando eu uma tarde, velho, 2 horas da tarde, um calor. E aí você precisa, né, discutir com os meninos e tal. E quando eu cheguei na porta, está todo mundo da outra sala do lado de fora. E a professora que estava dando aula lá, ela tinha sido minha professora no fundamental. Tá? 20 anos depois, 30 anos depois, a mulher estava lá dando aula. E ela era aquela referência de professora, sabe? Aquela professora sensacional, unanimidade. A gente tem muitos desses, né? Sim. Aí quando eu perguntei, por que vocês estão aí fora? Sabe o que foi que me disseram? Professor, soltaram um pum aí dentro da sala, ninguém aguentou, velho. Ninguém aguentou e tal. Aí a professora botou todo mundo para fora e quer saber quem foi. Então, entra de um em um, entendeu? Até um que fez se confessar. Eu não sei que interesse foi esse dela. Também não me interessa, né? Mas o que é que me chama a atenção? O fato de um menino, e aí quando eu fui na sala de professores, eu brinquei com ela, né? Professora, que curiosidade é essa, professora? Tal. Ela me olhou assim e disse, Berdan, olha o que eu vi hoje. O menino entrou, ele estava sozinho, né? Eu perguntei assim, foi você? Ele me disse, professora, eu não tive o que comer hoje, vou ter o que peidar. Nossa. Para além da brincadeira, isso é muito forte, gente. Sim. Porque a gente precisa entender o universo subjetivo daquela pessoa. Quem de nós, professor, nunca disse assim, ó, fulano não quer nada? Gente, eu costumo dizer o seguinte, fulano quer tudo. Ele só não quer sua aula. E ele tem o direito de não querer. Porque desde quando eu sou um bom professor? Porque eu sei o assunto. Porque a gente fica o tempo todo dando remédio pro sadio. O tempo todo. O remédio é pro sadio. Se fulano está prestando atenção, está copiando, tá, aí eu, beleza. E aquela pessoa que está lá naquela indisciplina passiva? Cheio de angústias, de dores, de tormentos. Hein? Como é que eu chego nele? Eu preciso tocar nessa pessoa.
Então, o primeiro passo para pensar a educação na minha cidade é pensar que tipo de escola eu tenho. Que professor é esse que eu tenho? É só aumentar salário que vai resolver? É só piso que vai resolver? Entendeu? Essa escola está sendo atraente, porque eu estou numa escola aqui, numa sala climatizada, numa sala com isolamento acústico, numa sala com um monte de instrumentos, e um monte de jovens cheios de talentos, que raramente os talentos daqui vão escoar pelo ralo da falta de oportunidades. Sim. Porque vocês estão sendo otimizados para isso. Essa é a realidade. Não é daqui, mas não é geral. Sim. Então, eu primeiro tenho que dialogar a educação fundamental da minha cidade, que é tarefa minha, vereador, prefeito. Como é que está a merenda escolar? Antes de vir para aqui, eu estava numa reunião, quando eu saí da reunião, esperando a pessoa sair, estou lá vendo. Escolas, tal, não teve merenda. Porque não teve licitação. Então, precisa discutir a merenda. Precisa discutir a transversalidade. Precisa compreender que formação de professor é continuada. Não dá para ter aluno do século XXI com professor do século XIX. E a grande tarefa é o quê? É a provocação. Entendeu? Não é para fazer semana pedagógica uma vez no ano, porque se olhar e ensinasse, cachorro era açougueiro. Você bota o cachorro, não, você está no açougue, o cachorro começa a olhar. O cachorro não tira o olho da carne. O açougueiro vai lá, corta, ele está olhando. Mas se você jogar a carne para ele, ele não vai cortar. Ele vai comer, mastigar. Então, a aula não se resolve só olhando. Exatamente. Assim como vocês não estão aqui para contemplar as coisas. Pô. Meu pai comprou um violão para mim quando eu tinha 14 anos. Meu sonho era tocar violão. Só que era o sonho de meu tio também. E aí meu pai pagou um cara, Vaval, para me dar aula de violão. Vaval podia no horário de meio-dia. E meu tio também podia no horário de meio-dia. Aí Vaval começava com meu tio e eu ficava olhando. Na minha hora, Vaval tinha que sair, às vezes saía mais cedo. E meu tio tinha que voltar para o bar. E eu de tarde, nessa época, eu não trabalhava. Aí eu dizia, não, Vaval, já sei que eu vi meu tio tocando. A nota eu aprendi. Ele aprendia treinando, eu aprendi olhando. Meu tio hoje toca, eu não toco. Então, fica à vontade. Ai. Professor, tem alguém que tem alguma pergunta, gente? Não? Bom, a gente ficou sabendo aqui que o senhor é político. Mas, além de ser político, hoje o senhor trabalha com mais alguma coisa? Eu sou professor. Né? Sim. Eu sou professor da escola, do Colégio Santo Antônio. Sim. Né? É uma escola de 75 anos em São Antônio de Jesus. Então, eu dou aula no Colégio Santo Antônio. Eu dou aula na escola Copéducar, uma cooperativa de pais, também há quase 30 anos. Sou professor do Colégio Gregor Mendel, em São Antônio de Jesus. Sou professor do Colégio Monteiro Lobato, em Nazaré. Então, sou professor de História nessas instituições. No terceiro ano, só no Colégio Santo Antônio, que é só terceiro, nas turmas de terceiro. Na Copéducar e no Mendel, segundo e terceiro. E sou professor da faculdade, da Unifacemp, que é um centro, uma faculdade de ciências e empreendedorismo. A minha cadeira lá é do curso de Direito. Eu sou professor de História do Pensamento Jurídico e Antropologia Jurídica. Então, eu sou professor. Agora, estou vereador. Né? E como que o senhor lida com a profissão como professor e a política? Não é Dialogo complicado? muito bem. Não. Primeiro porque eu não milito partidariamente na sala de aula. E talvez isso tenha me ajudado muito, porque isso chama-se ética. Porque a gente precisa ter 4 pilares. Essa é uma concepção muito minha na educação. Primeiro é a ótica. A ótica é o que eu vejo. Então, eu preciso diagnosticar. Entendeu? Porque não dá para eu dizer assim, ó, eu ensinei, não aprendeu porque não quis. Porra, é de lascar. Não. Porque se não houve ensino, se não houve aprendizagem, não houve ensino. Sim. Eu sou muito chato na sala de aula. Entendeu? Mas eu sou chato num dia.
primeiro dia de aula. Porque a gente estabelece as regras, coletivamente. Então, por exemplo, se minha aula começa às 7h15, a gente cria um critério e combina com todo mundo. Até 7h30, quem chegar atrasado entra. 7h31, vamos fazer um acordo? Quem chegar nem entra na sala, nem bate na porta. Se for um assunto de estar no médico, fazendo exame e tal, vai na coordenação, coordenadora. Pronto. Ah, professor, 1 minuto? Não foi 1 minuto. Foram 16 minutos. Pronto. No dia da minha aula, todo mundo assiste, porque as regras ficaram claras. Entendeu? Não tem estresse. E eu não posso abrir o precedente. Porque se eu abrir o precedente um dia... Vira acabou. rotina. Entendeu? Então, ficou claro isso. Eu digo, olha, eu tenho uma tarefa aqui com vocês. A cada aula é dar a melhor aula da minha vida. Então, eu não vou para o colégio, porque assim, mas tem dia que você diz assim, porra, bicho, 3 terceiro ano, mesmo assunto, hein? É um saco. Mas não é. Porque você pode fazer a mesma coisa todo o tempo de forma diferente. Sim. Uma vez eu pedi para colocar uma palestra, o pessoal colocar a ponta do dedo das mãos na ponta do dedo dos pés. Chamei uma professora, ela disse, meu filho, você quer me matar? Eu tenho 60 anos de idade. Eu tenho 3 hérnias de disco. João que faz isso aí, ó. Quem era João? Professor de Educação Física. João veio, por favor, João, toque aí a ponta do dedo das mãos na ponta do dedo dos pés. Rapaz, João tocou na facilidade. Ó. E aí todo mundo aplaudiu o João e todo mundo ficou satisfeito, porque o João representou a todos ali. Mas, entendeu? Mas é isso que eu estou dizendo. Gente, porque o que foi que eu pedi, gente? O que foi que eu pedi? Para tocar a ponta do dedo das mãos na ponta do dedo dos pés. Olha aqui. Mas em todo mundo estava incutido o quê? Aquele velho exercício de educação física. Verdade. Então a gente pode fazer, disso. a gente pode fazer as mesmas coisas do dia a dia de forma criativa, porque criatividade é ver o que todo mundo vê e pensar o que ninguém pensou. Sim. Entendeu? Então, esse é o diálogo que eu tenho. Essa é a minha tarefa. Tem gente que, né, fica chateado um dia ali comigo, mas não, eu não desisto dos meus alunos. Eu não desisto. Entendeu? Porque a gente pode mudar vidas. Eu queria que todo meu aluno gostasse de Chico Buarque, pô. Eu gostaria disso, mas não é assim. A menina entrou uma vez na sala, no corredor, veio a menina passando, com um fone de ouvido, um fone no ouvido. Os meninos fazendo no corredor polonês. Sabe como é, né? E aí começou a cantar aquela música. Me dá, patinha, me dá. E a menina já entrou assim, ó, no meio. Aí todo mundo se chocou. Eu digo, gente, a utopia não inviabiliza o real. A utopia não inviabiliza o real. Vocês devem ter lido, ou já ouviram falar, num livro chamado As Veias Abertas da América Latina. Eduardo Galeano. Né? E o livro... Né? Ele reagiu assim positivamente. E o livro tem uma passagem muito interessante, que ele diz que ele viu a utopia no horizonte. E ele deu um passo em direção a ela e ela se afastou um passo dele. Aí ele resolveu dar 2 passos em direção a ela e ela se afastou 2 passos dele. Ele aí deu 10 passos, pô, utopia lá, o sonho, 10 passos. Ela se afastou exatamente 10 passos dele. E ele disse, mas é exatamente para isso que serve a utopia, para fazer a gente caminhar. Então, a utopia não inviabiliza o real. O que é que eu quero dizer com isso, em outras palavras? Eu quero dizer para vocês que se eu não tenho o aluno do meu sonho, eu não posso mudá-lo através do que eu idealizo dele. Eu posso ajudar a transformá-lo a partir do que ele é. Então, é o que vocês estão ouvindo aí? É o polêmico. Beleza. Não é crime ouvir o polêmico. Entendeu? Não é crime. Não tem problema nenhum. Diz aí outro... Esse eu não vou poder falar, não. Mas pipoquinha. Não, mas tá valendo. Entendeu? Tá valendo.
Eu acho que, gente, a gente precisa compreender que vocês estão num mundo dinâmico demais. Entendeu? Vocês são um processo. Vocês são um processo de mutação constante. E já que são um processo de mutação constante, você precisa de quê? Manutenção permanente. Se meu carro roda demais, eu preciso de uma manutenção dele mais diária. Eu preciso estar olhando a água dele, o óleo dele, o pneu. Vocês são assim. Então, vocês não têm um polêmico que vocês curtem, dançam, brincam, se divertem e tal. É um exemplo. Eu preciso também, como alguém que dialoga com você, ter a capacidade de dialogar sobre isso. E de lhe apresentar o que eu tenho. Eu preciso lhe apresentar o que eu tenho. Entendeu? Eu preciso apresentar meu repertório para você. Agora, eu não consigo convencer ninguém do que é bom. Como é que eu vou convencer alguém que ler é bom? Se eu não sei qual foi o último livro que eu li. Não dá para convencer. Você só convence quando você tem identidade. E aí, voltando àqueles pilares para concluir, eu falei que eram 4. Um é a ótica. É isso. A ótica é o que eu vejo. A outra é a política. Mas a política não é a politicalha, a politicagem, a politicaria, a politiquice, o politiquismo. Não é isso. A política é na dimensão da ética da polis. Entendeu? A polietos. É você se sentir cidadão, cidadã. E ser cidadão ou cidadã não é só votar, não. É você entender que essa cidade aqui é uma extensão de você. Você precisa cultivar a cidade psicologicamente. Ela é parte de você. Então, entender o que deve ser feito é a política. Ótica é o que eu vejo. E aí vem 2 coisas que eu acho fundamentais. Uma é a poética. A poética é na dimensão da sensibilidade. Até com sua namorada. Me olha assim, não. Até com sua namorada. Quando não tem mais... O massa das relações é quando ainda dá um friozinho na barriga. Isso é sensacional. Entendeu? É surpreender. Não dá para ser mais do mesmo tempo, né? O mesmo do mesmo tempo todo. Damário da Cruz, já o professor também, professor Raimundo? Roberto. Damário da Cruz é um poeta lá de Cachoeira, tinha um pouso da palavra. Uma vez eu fui com a camiseta da aula e tinha escrito um poema do Damário da Cruz, que dizia assim: a possibilidade de arriscar é que nos faz homens. Não, perdão. Não, isso aí é todo risco. Essa eu tenho também. Mas eu queria falar de outra. Aqui tem escrito assim, essa já vem no automático. Todo risco. Mas não é todo risco que eu quero falar, não. É uma que tem assim escrito, uma frase só, não é um poema todo, não. Tem assim: que meu amor me veja sempre como eu não sou. Os outros me vejam sempre o mesmo. É exatamente as pessoas do seu afeto que você precisa estar surpreendendo. E o professor ele precisa lidar com isso na sala de aula, por exemplo. Surpreenda com um grito. Possibilite o caos criativo. Não, sabe por quê? Porque o nosso maior problema, um dos nossos maiores problemas, é que nós tivemos na República Brasileira, a República Brasileira é muito jovem, mas nós tivemos 2 ditaduras na República. E nós temos um problema sério, que é o flerte permanente com o autoritarismo. Porque um país... Olha o problema da gente. 3 fundamentais. 1, se vocês quiserem, eu posso até aprofundar isso. Só vou citar. 1, escravidão. Não há um problema nosso hoje que não passe por ela. Não há um. Se você falar aqui desemprego, falar, a base é escravocrata. Então nós construímos uma sociedade do patrimonialismo, uma sociedade do mandonismo, uma sociedade do... Você sabe com quem está falando? E aí, filha, a primeira coisa que você falou comigo, e me incomodou assim, eu não fui deselegante com você. Claro, porque é natural isso. Você falou assim, o Senhor, por algumas vezes. Eu tenho uma dificuldade de ser chamado de Senhor. Sabe por quê? Porque ninguém é Senhor de ninguém. Porque a nossa língua, os nossos pronomes de tratamento, eles estão associados a essa ética do mandonismo. A gente pode muito bem respeitar as pessoas, sem precisar uma hierarquização. Uma vez eu tive um problema nesse colégio lá em Aratuípe, porque eu dando aula, o diretor chegou na porta para dar um recado e todo mundo se levantou. E eu disse, senta, fica assim, senta. Aí ele me olhando, o menino não entendia nada. Eu digo, senta, por favor, o diretor chegou para dar um recado. Aí sentaram, ele falou,
quando saiu, ele me chamou e disse, professor, as nossas regras aqui não podem ser mudadas. Que regras? Porque aqui, quando uma pessoa, autoridade, professor, colega, chega na sala, os alunos se levantam. Eu digo, professor, mas não na minha aula. E não tem que muito, não vai, pô. Então, a escravidão é um problema. Sabe qual é outro problema nosso? A república. Porque a nossa república nasceu com donos. O que é reis públicos? Coisa pública, coisa de todos. A nossa república não nasceu para todos. Ela nasceu para poucos. Então, tudo que é para ser de todos e nasce para poucos, nasce com danos. Então, a nossa república nasceu danificada. Se nasceu com donos, nasceu com danos. A nossa república é danificada. E aí a gente não tem concepção do que é público. Né? A gente não tem noção do que é público. Percebam isso. Vocês estudam na escola estadual. Entendeu? Outra na escola municipal. Ou seja, a gente não tem concepção disso. A gente não tem concepção, por exemplo, que temos um país com mais de 200 milhões de habitantes, que tem o melhor sistema de saúde público do mundo para uma população que temos. Nenhum país do mundo tem um programa como nós, o SUS. Se um cara em Alphaville infartar agora, ou um cara no bairro da Paz, ou lá na Valéria, é o SAMU que vai pegar ele em casa. E a gente não consegue defender o SUS. Entendeu? Então, problemas nossos, escravidão, o outro. A concepção pública da nossa res pública. E uma outra coisa que para mim é muito interessante, é que no Brasil, a censura chegou 300 anos antes da imprensa, pô. Em que governo chegou a imprensa no Brasil? Dom João. Entendeu? Dom João VI, no início do século XIX, trouxe a imprensa. A censura chegou aqui com os jesuítas. Foram os jesuítas que chegaram aqui com a Contra-Reforma, dizendo o que não podia. Então, primeiro se diz o que não pode. Primeiro se escraviza. Se cria um modelo patriarcal, que vai resultar nesses problemas hoje, do machismo estruturado, do racismo estruturado. Entendeu? Então, a outra dimensão, além da política, da ótica, é a poética. Eu preciso me arrepiar ainda. Eu preciso entender que vale a pena. Isso é poética. É sensibilidade. E, por fim, a ótica. Sabe o que é ótica? A menina chegou. É política, poética, ótica e ética. E, para concluir, só uma frase. Sim. Ninguém precisa dizer que é ético. Basta ser. Diga, Beto. Só um instantinho que tem uma pergunta aqui. A gente sabe que quando os jesuítas aqui chegaram com os invasores do Brasil, eles trouxeram Ratio Studiorum, né? Que era uma cartilha para ensinar de um jeito aos filhos dos nobres e de outro jeito a nós nascidos aqui, ou o povo que aqui foi escravizado, né? Eu já vi o senhor falando aí nesse instante sobre a questão do ingresso. A gente não precisa de vestibular em nenhuma instância da educação, a não ser naquele momento que vai definir as nossas profissões. É bem racional entender que se a gente fizesse uma análise de currículo dos 9 anos de ensino fundamental, né, que a gente tem, e pudesse ter um bacharelado interdisciplinar ali no ensino médio, onde a pessoa ingressasse naquilo que mais lhe interessa e depois fosse se profissionalizar, teríamos melhores profissionais, pesquisadores, etc. E tal. Como o senhor veria a possibilidade de um dia a gente ter esse acesso, acabar com essa não é nem filtro, com essa coisa medonha que se faz com essa coisa covarde que até hoje prevalece, né? Ainda que a gente pense que estamos conseguindo, o senhor nos trouxe com muita particularidade essa coisa de que ainda existe o ensino da classe dominante por uma questão apenas de herança patrimonial e o ensino da maioria de nós que tem que se virar para conseguir realmente ascender e fazer alguma transformação, porque às vezes a gente é cooptado, como vai dizer o Rubem Alves no Sonho dos Ratos, né? A gente briga, quando chega lá a gente vira rato também. Sim. Obrigado pela pergunta. É porque como as respostas nunca são
objetivas, né? Até porque nós não temos varinha de condão aqui. Mas aí eu falei que vim aqui provocar vocês. A pergunta que a gente faz aqui é: a escola no Brasil deu certo? Não, é a pergunta que precisa ser feita. Não estou dizendo aqui que eu vou dar a resposta. Entendeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque se deu certo para quem? Na minha geração, na de Roberto, na de Gel, todo mundo aqui ouviu o seguinte, todos nós que já ouvimos, e talvez você já tenha ouvido dos pais, avós de vocês: não troco minha 5ª série por um formado de hoje. É porque, assim, a escola, ela não é neutra. É como o Estado. A escola é um aparelho ideológico do Estado. Então, se a escola é um aparelho ideológico do Estado e o Estado não é neutro, a escola tende a uma classe dominante. Sim. E aí entra aquilo que eu falei no início, para vocês, que eu digo, depois eu falo sobre isso. E a pergunta de Beto acabou me provocando. Gente, nós somos um país, como eu já falei aqui, do patrimonialismo, onde as elites, primeiro as elites agrárias, e essas elites agrárias conseguiram fazer no século XX uma transição dentro do papel econômico delas para que se tornassem elites industriais, hoje financeiras. Gel falou isso na pergunta dele. Quando eu digo, isso aí não é uma frase minha, não é um pensamento meu, mas nós temos que distinguir o que é governo e o que é poder. Então, quando você fala poder, poder é mercado financeiro, poder é judiciário, sistema judiciário, poder é agronegócio. Então, esse poder no Brasil, né? Esse poder no Brasil, da grande mídia, do agronegócio, poder judiciário, ele está nas mãos de quem? De um pequeno grupo. Eles moldaram o sistema de educação no Brasil. E a escola brasileira, ela tem um grave problema nos últimos tempos, que é o vestibular. O vestibular aniquilou a escola. Aniquilou. Aniquilou porque a escola virou áreas isoladas de conhecimento. Então você tem que chegar na sala de aula e sentar 100 minutos para aprender matemática. Havia um grave problema. Como nossa cognição é mais voltada para o letramento com alfabeto, temos dificuldade de pensar na linguagem numérica. Como temos dificuldade de pensar na linguagem de partitura. Entendeu? São linguagens. Você pega uma partitura, você lê. Eu não leio. Entendeu? É como você pegar uma folha dessa aqui escrita em mandarim. Entendeu? São os números também, são assim. Como nós temos dificuldade de lidar com números, porque não fomos educados a isso, alguns têm talento, têm dom para isso. Como alguns têm dom para música. Outros não têm. Então a escola criou um modelo de que os bons, os excelentes, são os que se distinguem nas áreas de conhecimento, né, mais incomuns. Aí qual é o grave problema disso? A gente não consegue entender que a matemática é linda. Sabe por que é linda? Porque dizem que ela é exata, mas ela é extremamente abstrata. Até porque ninguém aqui, até hoje, conseguiu pegar no número 2. Entendeu? Ninguém. Isso aí é uma linguagem, é uma construção. Então, o que é que eu quero dizer? Você pensa 100 minutos de matemática. Aí, quando você termina a aula de matemática, vem outro professor para dar 100 minutos de aula de geografia. Aí depois vem 100 minutos de aula de redação. Quer dizer, as áreas de conhecimento viraram ilhas. São isoladas, estancadas. E ninguém dialoga sobre isso, perceberam? Porque a gente não usa a ideia de interdisciplinar como verbo mesmo. Então, a escola virou um espaço estranho. Estranho para a comunidade, tanto que cada vez mais tem que ter muros mais altos. Não é um centro cultural do bairro. E nós aprendemos desde pequenos a irmos para a escola como algo que é o quê? Uma punição. Só para concluir. E aí o que é que ocorre? Nessa perspectiva,
Entendeu? Criamos um filtro no final do ensino médio, porque as elites entenderam que o ideal era formar jovens técnicos para trabalhar. Então, muitos dos pais de vocês aí, você diz assim, porra, meu pai tão inteligente, minha mãe tão inteligente, minha tia, minha avó, por que não fez faculdade? Porque não tinha. O acesso à escola. Ah, porque minha escola era boa naquele tempo. Não troco minha quinta série pelo... Sim, porque eram os poucos que estudavam. Hoje a escola universalizou, mas o ensino superior não. É muita gente aqui querendo ser uma coisa que não vai ser. Claro. Sabe por que não vai ser? Porque não tem vaga para todo mundo. Talvez não tenha profissão. Está tudo tão... Advogado daqui a 20 anos, será que vai ter? É uma pergunta que se faz. E aí, para concluir o raciocínio, tem uma coisa que eu preciso deixar aqui com vocês, que é essa percepção de... o Estado, que não é neutro, ele negligenciou o ensino superior. Qual a sua idade, filho? Sim. 17 anos. Quer que eu lhe diga uma coisa? Nós, na Bahia, quando eu tinha a sua idade, a gente ficava dizendo assim, poxa, será que a gente tem condição de ir para Minas? Sabe por quê? Porque em Minas tinham 9 federais. A Bahia só tinha uma. A Bahia, por 60 anos, só teve uma única universidade federal, a UFBA, com um único campus fora de Salvador, Cruz das Almas. A agronomia, único curso, que era para os filhos da elite agrária estudar. E aí, tem 17 anos aproximadamente, que nasceram outras universidades, como exemplo da do meu recôncavo, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. Então, a gente precisa entender consciência de classe. Nós somos filhos de trabalhadores e trabalhadoras. Ninguém é rico porque mora no condomínio e tem um carro do ano. Não esqueçam disso. Bom, temos uma pergunta. O homem já está com o microfone na mão aí, botando o dedo para cima. Tomara que eu tenha... Quer der? Tá todo mundo ouvindo aí? Você é? André Luiz. Pegando o gancho do senhor que você falou sobre a educação mesmo na escola, tem uma... Antes de ir direto ao assunto, todo mundo aqui pense comigo, na vida a gente está sempre aprendendo, né? Claro. Com os erros, é uma reflexão que eu faço. Que é sempre assim, o processo de aprendizagem é eterno. A gente vai sempre aprendendo alguma coisa o tempo todo. E a escola é o único lugar onde a gente só está ali para aprender. É o único lugar que a gente sai de casa só para aprender, né? Generalizando. E é meio que provocativo, mas se fala muito, e é um questionamento que eu faço muito, sobre... dentro da escola, há um enquadramento, assim, como você estava falando, né? Que tem essas pontes de ilha, tal. Não tem aquele tipo de liberdade de pensamento independente. Por exemplo, eu amo filosofia, amo, de paixão. E na aula de matemática eu já não tenho tanto interesse. Eu já não consigo mais prestar atenção tanto quanto em filosofia. E aí eu tenho esse desejo meu de ser professor de filosofia, na universidade e tal. E gostaria de ter mais aula de filosofia, inclusive. Então, é muito importante, né? Porque é reflexão, você mesmo com o ser. E ensina a gente a pensar, até quando a gente for para uma universidade, mercado de trabalho, lidar com as coisas da vida. Falta muito isso que eu vejo. Então, tem muita gente aqui que tem um sonho de ser uma coisa, mas tem aquilo que você falou, que vai para a escola por obrigação, fica esperando a aula acabar para ir embora, já fica na porta ali. Então, eu queria perguntar para o senhor qual seria o primeiro passo para reverter essa situação, né? Eu acho que a gente já está dando um grande passo aqui na escola. Temos hoje o projeto que foi criado por nós mesmos. Nós alunos, fomos até os diretores falar, né? Então, esse despertar nosso não é geral. Como você disse, são para poucos. Então,
como despertar isso numa sala de aula? Que tem aquele aluno que sabe que não está ali, não quer ver a aula. Sim, sim. Vocês são privilegiados, né, André? Porque vocês estão numa escola que não é uma escola dos sonhos, mas é uma escola que tem um protagonismo raro. Eu estou sendo bem sincero com vocês. É um protagonismo raro esse de vocês aqui. Com a agenda dessa, entendeu? Uma pauta dessa. Desde que eu entrei ali, todos os professores que eu fui apresentado, que eu conversei uma coisinha, eu vi que tem uma pegada de, né, humanista, uma escola que a gente se sente confortável em estar aqui. Isso não é... Porque, assim, por mais que um ou outro esteja meio destoado, não é? Eu acho que vem por gravidade, né? Porque o grupo produz essa sinergia. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava falando aqui que a escola ela não é neutra, porque o Estado não é neutro. Então, a primeira coisa a que se pergunte é o seguinte: em quem a gente vota? A gente falou que consciência política é o tema. Em quem a gente... Porque, assim, a gente tem mania de fazer todo um debate sobre educação, sobre saúde e tal. Na hora que a gente vota nos nossos algozes. A gente vota em quem pensa completamente diferente da gente. Sabe por quê? Porque a gente mora numa comunidade que tem um líder comunitário, que vai apoiar o vereador tal, que vai apoiar o deputado fulano de tal. E a gente vota, sabe por quê? Porque é gincana. Você duvida que daqui saiam líderes políticos importantes para essa cidade? Como é que você tem uma cidade que o único prefeito preto foi o prefeito Edivaldo Brito, que não foi eleito prefeito? Ele foi prefeito biônico. A cidade mais preta do mundo, fora de África, é Salvador. E a gente não consegue ter um prefeito preto aqui. Você entende? Então, a pergunta que essa juventude precisa fazer é: quem somos nós? Onde é que a gente está? Então, a primeira pergunta é: sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem um direito legislado. O nosso direito não é comum, é civil. O que eu quero dizer com isso? É que o que é que muda as coisas no Brasil? As leis. E aí nós temos nova reforma, novo ensino médio. Não atende às expectativas. Sabe por que não atende? Porque nós temos um histórico de não pensarmos o pensar. A escola ela foi moldada no modelo de quê? Tecnicismo, mecânico. Por isso que quando o menino tem problema com matemática, sabe qual é a primeira solução? Mais aulas de matemática. Banca. Entendeu? Se você tivesse mais aulas de filosofia, você aprenderia mais matemática. Eu era péssimo em matemática. Péssimo. Não sei se você botar aqui uma equação de primeiro grau, eu não vou responder para você. Juro a você. Não estou falando de segundo grau, não. Segundo grau você deixou. Não. Ô, Beto, como é que você passou? Passei pescando, pô. Eu estou falando seríssimo. Não, mas é isso. Eu não estou aqui enaltecendo a pesca. Porque a escola tem inúmeros instrumentos de fraude. Inúmeros instrumentos de fraude. Diário de classe, por exemplo, é um instrumento de fraude. Onde o professor bota o que quer. Entendeu? Sim, eu estou falando, não estou generalizando. Eu estou dizendo que são instrumentos de fraude. Entendeu? Tem estudante que fica a maioria do tempo pensando em estratégias de pesca do que propriamente pensando em ler. Porque qual é o problema nosso? É a nota. É a nota. Quando a nota não é absolutamente nada. Mas o seu pensamento é muito revolucionário, o seu pensamento é muito... O que eu estou dizendo é, a gente não sabe avaliar. Só que qual é o nosso problema? É que nós temos uma educação pautada no modelo autoritário. Nós somos um país, nós somos uma civilização
que se constituiu nos moldes autoritários. Foi com escravidão, foi com patriarcalismo, foi com a submissão de determinados atores sociais. Então, isso veio parar na escola. E veio parar na escola como? Vocês ainda vestem farda. Quem veste farda é militar, pô. Quantas mães assim, sua farda está no sol, né? Tá assim, ó, no varal. Ó, não deu. Vou botar atrás da geladeira, não? Não está molhada ainda. Quem nunca ouviu isso aqui? Eu ouvi isso a vida toda, pô. Entendeu? Qual professor que não acha que, quer dizer, raros são esses, mas ainda acham que qual é a melhor forma de composição de uma sala? Fila. Quem anda em fila, gente, é militar. Porque acha que tem que ter obediência, autoritarismo. Então, o primeiro passo, André, é currículo, velho. É mudar currículo. Porque escola é espaço de criatividade, de arte. Com licença, aqui tem uma colega nossa que quer fazer uma pergunta também, então, por favor, fique à vontade. Boa tarde, Boa tarde, querida. Meu nome é Ana Vitória. E puxando o gancho do André, Todo mundo puxando o gancho aqui. Calma. Fazendo Peter Pan, né? Mas calma. Capitão Gancho. Ano passado, quando eu me interessei por política, graças à minha ex-professora de história, Daisy, Eterno. eterna, né? Não conheço Daisy não, mas ela já é eterna. A grande, a grande. Uma vez, era época de votação, né? Lula versus Bolsonaro e tudo mais. E eu cheguei nela e perguntei, né? Eu não sabia nada de política. Era 9º ano, não sabia nada mesmo, não entendia nada do básico. Eu cheguei assim, professora, você vai votar em quem? Ela olha bem pra mim. Preta. Eu venho lá da... Como é que é o nome? Periferia, né? Lá de longe, pra vir pra cá, dar aula numa escola. Pode ser particular, mas é de bairro. Tu acha mesmo que eu vou votar em quem? Eu falei, não, professora, porque não sei o que, não sei o que. Ela falou, olha, te dizer uma coisa. Você vai fazer o Enem daqui a alguns anos, mas já tenha em mente que o Enem não é para todo mundo. Pode todo mundo tirar 1000 no Enem. Não tem lugar para todo mundo. Você vai ou não passar. E não importa quanto você vai tirar. Não vai ter lugar para todo mundo. Eu falei, não é só tirar nota boa? Não. Porque não vai ter lugar. Aí eu fiquei pensando nisso. O Enem é a ponte do ensino médio para a universidade, tecnicamente, né? Se não houvesse o Enem, o que o senhor tem em mente? Tipo, se não tivesse o Enem, o que seria? É isso. O Enem, ele ainda não é o modelo perfeito, mas é o mais inclusivo. Entende? Ele não é, de fato, o modelo ideal. Ele é melhor do que os modelos de vestibulares anteriores. Não tenha dúvida disso. O nosso problema é a tal da meritocracia, né? A gente fica achando que todo mundo que estuda... Não é assim, porque vocês estão anos-luz na frente de um monte de jovens da idade de vocês que estão cursando primeiro, segundo, terceiro ano. Mas também estão anos-luz de outros tantos que estão pagando 10 mil conto, entendeu? Para o motorista deixar na porta do colégio para estudar agora. Quando se trata de um exame técnico para ingresso na universidade. Entende? Então, assim, o ideal seria o quê? Uma transição natural, onde você sairia do ensino médio, passaria por um processo, primeiro, de separação das áreas, entendeu? Quais são as áreas afins, diagnosticando perfis, e um score do ensino médio, né? Ou da educação básica. Score. Mas, para isso, as escolas não podiam ser tão distintas, tão heterogêneas. Então, como eu falei, tem solução fácil? Não tem. O problema é complexo. Agora, avançamos? Não tenho dúvidas. Avançamos. Agora, ainda há muito caminho por percorrer. E essa luta nossa aqui, estamos fazendo isso aqui, é a defesa da escola pública. É a defesa da educação de qualidade. Vocês estão fazendo isso. Vocês, certamente, cada dia que saem daqui dessa escola, vocês saem muito melhor do que chegaram. Consciência. E vocês vão trabalhar isso com quem? Pô, na sua rua, no seu bairro, na sua casa. Entendeu? Consciência.
iniciação à ciência, o que o nosso propósito com esse projeto é incluir iniciação à consciência. Entende? Para que se tenha consciência política, consciência de identidade, consciência de classe. Por quê? Porque os nossos desafios estão fora daqui, estão para além do muro da escola. Tem muitos desafios na escola, mas o desafio nosso desses meninos é a garantia de sustentabilidade, né, através da sua vocação. Olha que meninos talentosos, da Araísa, um sorriso talentoso, Jefferson, Obrigada. talentoso, nossos meninos aqui todos da área de produção, porque esse projeto todo foi concebido por eles. Eles fazem tudo, edição, gravação, fazem o cenário, montam tudo. E são alunos, a maioria, do primeiro ano. Então, tem uma particularidade de ter vocação para fazer o trabalho. E essa vocação é que precisa estar sendo potencializada. Então, Uberdan, eu, como professor aqui e militante da questão da consciência, lanço esse desafio para você, porque eu tenho fé na sua caminhada e sua trajetória política. Entende? Vamos implantar a iniciação à consciência onde você for, porque a gente tem aqui, não, o que a gente tem aqui não é mais uma teoria. A gente vivencia uma prática com resultados. Estou percebido isso aqui. Professor, gostaria de agradecer a participação do senhor, pelo senhor ter vindo aqui. Tenho 2 perguntas ainda para fazer. Olha, o que é que eu proponho? Eu gostei muito do podcast de hoje, agregou muito, mas eu acho que a gente deveria fazer uma parte 2, juntamente com o pessoal que está aqui, o pessoal poder falar, a gente poder fazer o restante das perguntas, que a gente nem saiu do começo. Eu posso fazer só minhas 2 perguntas, por favor. Claro, Qual é o seu nome mesmo? Vitória. A Vitória. Ana Vitória, né? Ana Vitória? A Ana Vitória falou algo que se enquadra muito na realidade de muitos jovens, que é o desinteresse pela política. Ela começou a ter interesse por causa dessa professora, mas antes ela não entendia e não tinha muito interesse sobre o assunto. E eu gostaria de saber, na visão de você, na sua visão, por que isso acontece? Por que a maioria dos jovens não tem esse interesse pela política, que é algo tão importante? Porque, historicamente, no Brasil, o alheísmo político é uma produção, é uma construção. Não é à toa. Não pense que o jovem não gosta da política porque não gosta, porque ele é desatento. Porque... Não. Isso é uma alienação, é uma forma de instrumento ideológico. Entendeu? É programado isso. Olha só. Como eu falei do poder, vocês precisam, na verdade, ler um cara chamado Lima Barreto. Eu costumo dizer que ninguém pode morrer sem ler Lima Barreto. Os Bruzundangas, a Califórnia Brasileira, Clara dos Anjos, Triste Fim de Policarpo Quaresma. E ele tem uma frase interessante. Ele fala assim: o Brasil não tem povo, o Brasil tem público. Porque, historicamente, os grandes momentos de transição na história do Brasil foram momentos sem participação popular. Os de transição. Por exemplo, o Brasil deixa de ser colônia e império, vira império. De colônia para império. As lutas do povo brasileiro para que nós virássemos império, para que ficássemos independentes, elas foram obstaculadas por uma narrativa paulista que elegeu 7 de setembro como prioridade e não as lutas do povo do Mato Grosso, da Bahia ou do Pará, a exemplo do nosso 2 de julho. Quando o Brasil vira uma monarquia, ele deixa de ser uma monarquia porque as elites do Sudeste romperam com a figura do imperador. O imperador vai embora, deixa um menino de 5 anos aqui. O povo vai, é cabanagem, balaiada, sabinada, farroupilha, levante dos malês. 9 anos de uma efervescência incrível. As elites entenderam que o que era ideal, colocar um menino da idade de vocês no trono, que resolveria o problema. 14 anos e 7 meses de idade, Pedrinho vira imperador. Dom Pedro II. Esse cara governa há 49 anos, ou seja, ele envelhece no trono. Quando as mesmas elites, que governaram todo o segundo reinado, entenderam que Pedrinho não dava mais, porque envelheceu, estava doente, seria sucedido por uma mulher, que os 2 filhos homens morreram, era a princesa Isabel, a sucessora. Deram um golpe no 15 de novembro e proclamaram a República. Então a República nasceu por um golpe. 15 de novembro.
Eles, então, têm um governo de militares no início, depois eles escanteiam os militares e assumem o protagonismo da política, até 1930. Em 30, Getúlio Vargas dá um golpe. Mas dá um golpe e se alia depois às mesmas elites que antes governaram toda a República Velha. Vira um ditador. Em 45, Vargas é derrubado por essa elite. Que derruba Vargas, e ela sempre teve o DNA do domínio, do poder do Brasil. Quando essa elite derruba Vargas em 45, ela derruba, mas sem uma grande... tipo assim, ela derruba, mas não mata Vargas. Porque ela não deixa Vargas inelegível, ela não prende, ela não exila Vargas. Né? O que é que vai acontecer? Vargas, então, eles assumem o poder, só que Vargas volta. E volta ancorado no populismo. Quer dizer, esse período entre ditaduras, ele tem 18 anos, 5 presidentes, somente 2 terminam o mandato, Dutra e Juscelino. Porque um se matou, foi Vargas. O outro renunciou, foi Jânio. O outro foi deposto, Jango. E veio a ditadura militar. Uma ditadura, um golpe que era para ser dado em 54, com a morte de Vargas, ainda rendeu 10 anos. Deram em 64. Até 85, 21 anos, ditadura militar. Qual é o período mais longo do Brasil com a democracia? De 88 para cá. É o período mais longo de convivência do brasileiro com a democracia. Agora, essa nossa democracia é uma democracia inacabada, e ainda bem que é. Esse é o primeiro passo da nossa consciência. É entender que a democracia ela não está consolidada. Porque você fala assim, vivemos num país democrático. Aí vem a grande mídia e diz assim, Venezuela, ditadura, Arábia Saudita, ditadura. Não é assim? Aí vocês dizem, pô, ditadura lá, ditadura. Então, se não é ditadura, é uma democracia. Aí você diz assim, ainda bem que vivemos num país onde a gente pode votar. Então o país é democrático. Massa. Mas a nossa juventude está morrendo na periferia. Que democracia é essa? Porque é o Estado. Entendeu? Então, o que é que ocorre? A escola foi um instrumento de alienação. A mídia é um instrumento de dominação. A gente consegue criminalizar a política. A gente consegue criminalizar movimentos sociais. Vocês já perceberam isso? A gente, qual é a nossa tendência aqui? É estudar, fazer faculdade, ter uma profissão, comprar um apartamento financiado em 15, 20 anos. Não é a tendência? Primeiro aqui que ninguém tem patrimônio. Deus livre e guarde, quando o pai e a mãe morrer, que tiver uma casa própria, ainda vai dividir com os irmãos. É assim ou não é? Porque eu, filho único, com 20 anos, 19 anos, meus pais conseguiram comprar uma casa própria em Aratuípe, terminar de fazer. Ou seja, eu, filho único, meus pais, eu com 20 anos praticamente, quando eu fui para São Antônio de Jesus, é que eles conseguiram comprar uma casinha, fazer uma casinha deles. Que hoje minha mãe mora, meu pai morreu. A casa é dela. Eu tive que estudar, trabalhar, me virar para ter a minha casa. Que hoje, se eu morrer, fica para minha esposa. Porque hoje é nossa. E no mais, quando ela morrer, a tendência natural, né? Para os meus 2 filhos. Que tem que estudar para se virar para ter o dele. Ou seja, a gente não tem patrimônio, mas é feito de patrimonialismo. A gente liga a TV, o cara fala assim, o movimento dos trabalhadores sem terra invadiram, olha o que eles usam, invadiram uma propriedade. O movimento dos sem teto ocupou uma propriedade. A gente é contra. Entendeu? Porque nós não temos consciência. A gente é patrimonialista e não tem patrimônio. A Constituição é clara. Ela está dizendo lá, direito à moradia. Aí o cara luta por moradia,
A gente critica que luta pela moradia, mas defende que um cara só tenha 900 imóveis. Porque o nosso sonho é ser assim. É ser igual a quem tem patrimônio. Então, o que falta a essa juventude, para participação política, é consciência. Quem é que não quer que a juventude tenha consciência? As elites dominantes. Sim. Por isso que cabe a gente combater isso com estratégia, com inteligência, não com palavra de ordem. É isso, né? Chegamos ao fim. Ainda tinha algumas perguntas para fazer sobre Muitas isso, perguntas. mas infelizmente o tempo não nos permite. Já deixamos o convite para o se ouvir na próxima vez, para te dar continuidade sobre esse assunto, fazer a parte 2, né? E é isso. O pessoal de casa, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal, compartilhem. Gostaríamos de agradecer também aos que ficaram aqui para Sim, assistir, sim. Aos que interagiram fizeram também. perguntas também. Muito obrigada. Nesse vídeo. O senhor tem algum Instagram, alguma rede social que gostaria de deixar aqui pra gente? Tenham lá, vocês podem acessar o Berdan Cardoso, né? É o nosso Instagram. Tem muita coisa legal, tem muitos. E tem um canal no YouTube, Professor Berdan, que é um canal com vários vídeos, várias aulas legais sobre a história do cangaço, sobre ditadura, sobre... tem um vídeo bem legal que eu gosto muito sobre a história dos Rastafaris. Eu conto a história, entendeu? Então você pode chegar lá no Professor Berdan no YouTube ou o Berdan Cardoso no Instagram. E agradecer a vocês. Nós que Obrigado, agradecemos. Nara. Obrigado, Jefferson, Gel, professor. Todos vocês. Agradecer Forte ao abraço, pessoal gente. da produção também. E Muito esse cara- obrigado a e galera o cabra do bom da apoio técnica aí. aí, porque esse cara ele tava no chameguinho aí abraçadinho. Inspirou, é retado. Júlia, Daraísa, Gabriele, Camille, Daraísa aqui, Luan, esqueci de quem não, né, gente? Não, é isso. Gostaria que o pessoal ficasse um pouquinho até o final pra gente poder tirar uma foto, pode ser? Outra. E é isso, gente. Valeu, galera. Tchau.